Quem está feliz por estar aqui? Glória a Deus. Temos uma visitante, qual é o seu nome? Luma. Seja bem-vinda, Luma, em nome de Jesus, né? Temos também um casal visitando aqui, qual é o seu nome? Marcelo aí? Hein? Lene. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, o casal, em nome de Jesus. Para nós é uma alegria tê-los conosco. Queridos, nós vamos estar meditando na palavra de Deus aqui hoje. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela é uma palavra que está conectada com a palavra ministrada no dia 31 de dezembro de 2023, onde nós pensamos aqui sobre a mudança, vamos dizer assim, a virada de um ano para o outro, né? Esse momento em que nós vivenciamos essa transição, onde nós saímos de um ano que estava vigente, que era 2023, para o ano de 2024, e nesse momento nós pensamos muitas vezes nas coisas boas, nos planos, nos projetos, nos sonhos que nós queremos ver realizados, e nós pensamos aqui no dia 31, o Espírito Santo colocou isso no meu coração, que se nós queremos que os nossos planos, nossos sonhos, os nossos projetos sejam um sucesso, a nossa vida espiritual, ela precisa ser um sucesso, porque tudo depende da nossa relação com Deus. Amém, irmãos? Tudo depende da minha relação com o Criador, tudo depende da minha relação com o Senhor. Porque, irmãos, porque o planejar está nas mãos dos homens, mas o realizar está nas mãos de Deus. Em outras palavras, você pode planejar os sonhos mais lindos, os projetos mais lindos, mas quem vai dizer para você se eles vão acontecer ou não é o Senhor. Então tudo depende de como nós vamos tratar a vontade de Deus nas nossas vidas, como nós vamos tratar o que Deus quer para as nossas vidas como igreja, como cristãos, como servos, como servas do Senhor. E nessa noite eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Para você achar o profeta Ageu, eu vou facilitar as coisas para você. Você vai lá no meio da Bíblia, onde divide ali o Velho e o Novo Testamento. O último profeta é Malaquias. Você vai lá no Malaquias, aí vem Malaquias, você vai retrocedendo, Malaquias, Zacarias, Ageu. Então você vai achar o Ageu facilmente dessa forma, né? Porque o livro do profeta Ageu, ele é muito pequeno. Na realidade ele só tem 2 páginas, e às vezes as pessoas têm dificuldade de localizar o Ageu na Bíblia. Então, profeta Ageu, livro do profeta Ageu, no capítulo 1, nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 9, né, a palavra do Senhor, para recebermos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Quem achou pode dizer um amém aí para mim? Amém. Eu vou estar lendo então a palavra, os irmãos acompanhem com as Bíblias abertas. Diz assim: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta ou destruída, depende da versão que você tem na mão? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado, ou num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco.
E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Queridos, o profeta Ageu foi um profeta que ele profetizou a partir do ano 515 a.C. 515 a.C. Nesse período, o povo de Judá havia sido liberto do cativeiro de 70 anos. É interessante que quando nós falamos aqui, no domingo, dia 31, nós falamos sobre Jeremias, e falamos exatamente do momento quando Deus levanta Jeremias para falar com o povo sobre o eminente cativeiro de 70 anos que estava vindo sobre a vida do povo. Mas o povo não deu atenção ao profeta, veio o cativeiro. E o profeta Jeremias falou assim: ó gente, vai aparecer uns falsos profetas aí dizendo: não, amanhã vocês vão sair do cativeiro, esse cativeiro vai ser de meses, talvez 1 ano, 2. Ele falou: não acreditem, será de 70 anos. Porque, irmãos, sempre existiu falso e verdadeiro, sempre existiu o falso profeta e o verdadeiro profeta. E a palavra de Deus, irmãos, nos diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz expressamente à igreja que nos últimos tempos muitos ou alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é apostatar da fé? Apostatar da fé é você experimentar a fé verdadeira, é você entrar na fé, experimentar as bênçãos da fé, as vitórias da fé, o regozijo da fé, mas num dado momento você pegar e dar as costas para tudo isso e negar a fé. Então a apostasia talvez seja um dos perigos mais, vamos dizer assim, um dos maiores perigos que a igreja de Cristo talvez esteja enfrentando nos dias atuais. Porque eu digo, irmãos, que tem 3 pecados na Bíblia que não tem perdão. Para mim tem 3 pecados na Bíblia que não tem perdão. Primeiro, Jesus diz: blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que pecar contra o Pai, contra o Filho, será perdoado tranquilamente. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Pecar contra o Espírito Santo, muitas vezes é você atribuir ao diabo algo que o Espírito Santo está fazendo. Você fala: isso é obra do diabo e o Espírito Santo está fazendo. Você está blasfemando contra o Espírito. Uma outra maneira de você pecar contra o Espírito Santo está falando com você, está tentando te convencer do pecado, da justiça, do juízo, e você se fecha e diz: não quero ouvir a você, Espírito Santo. Então, para mim, são 2 maneiras de você pecar contra o Espírito Santo. O segundo pecado que não tem perdão é você não perdoar quem te machucou. Jesus diz: se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai também não perdoará as vossas ofensas. Fim de papo, fecha a conta e passa a régua. Se você não perdoa, Deus também não te perdoa. É simples assim, irmãos. Tem muito crente que quer ir para o inferno porque não perdoa, porque não se abre para perdoar. E o terceiro pecado chama-se apostasia. Porque a pessoa que negou a fé, ela não volta. A pessoa, quando ela desiste de Deus, ela desiste mesmo. Ela esteve com Deus, ela experimentou Deus, mas a partir do momento que o coração dela não consegue mais ouvir a voz de Deus, já era. A pessoa não consegue, o Espírito Santo não consegue mais encontrar lugar de arrependimento no coração daquela pessoa. E quando nós falamos, irmãos, sobre o profeta Jeremias, uma das situações que estava muito patente na vida do povo era exatamente essa situação, o endurecimento do coração. O endurecimento do coração. O povo começou a endurecer o coração. E o profeta Jeremias, ele falou por 23 anos. Você vai lá em Jeremias capítulo 25, versículo 3, o profeta diz assim: eis que o Senhor me levantou desde a época do rei Josias, e há 23 anos, acordando e madrugando, eis que eu trago diante de vós a palavra do Senhor.
Também os outros profetas, acordando e madrugando, vieram entregar a palavra do Senhor, porém vós não quisestes ouvir. Não é que eles estavam impedidos de ouvir, não é que eles não podiam ouvir, eles não queriam ouvir. Eles não queriam ouvir a voz de Deus. E é muito perigoso, irmãos, porque eu vejo que de tempos em tempos acontece algo que está acontecendo hoje, que se chama esfriamento espiritual. Quando o profeta Jeremias foi levantado, houve um grande esfriamento espiritual na vida do povo. O povo esfriou, o coração do povo esfriou, o povo se afastou de Deus, o povo de Deus não queria ouvir a voz de Deus. Por quê, pastor? Porque o povo de Deus permitiu que os seus corações fossem corrompidos, que os seus corações corrompessem, moralmente, espiritualmente. E eu digo uma coisa para você sem medo de errar, irmão: um coração corrompido não ouve a voz de Deus. Um coração, quando ele se corrompe, ele ouve tudo, menos a voz de Deus. O que nos impede de ouvir Deus? O coração corrompido. Quando o seu coração está limpo, quando o seu coração está em ordem, quando o seu coração está, vamos dizer assim, puro, Deus fala, você ouve. Mas quando o seu coração está sujo, quando o seu coração está imundo, quando o seu coração está corrompido, Deus fala, você faz assim: não quero ouvir. Irmãos, o grande perigo que nós como igreja do Senhor corremos nesses dias é obtermos um coração corrompido e não percebemos. Porque, irmãos, qual foi o pecado do povo de Deus aqui na época do profeta Ageu? Na época do profeta Jeremias, tinha muitos pecados, que eram pecados assim explícitos. Havia adoração a Baal, o povo estava com a vida realmente pervertida, havia muitas coisas que o povo de Deus começou a praticar, que eram práticas dos povos pagãos, e aí o povo começou, de certa forma, a se misturar com os outros povos, e começou a praticar os mesmos erros, os mesmos pecados, começou a ter o mesmo estilo de vida pecaminoso e mundano do povo da época. Mas quando Deus passa o povo 70 anos no cativeiro, o Baal vai embora, sai o Baal, sai a idolatria, sai um monte de coisa, porque depois de 70 anos de cativeiro, você tem que sair limpo, você tem que passar pela purificação e sair limpo. Então, quando o povo chega aqui em Judá, em 515 a.C., o povo já não tinha mais ídolo, não tinha mais Baal para adorar, o povo não estava assim demoníaco, mas também o povo não estava celestial, o povo não estava angelical, declaradamente adorando a Deus, servindo a Deus, mas o povo também não estava declaradamente adorando o diabo. Só que o povo estava no perigoso muro do mundanismo e do secularismo. O problema, irmãos, é quando nós achamos que o fato de nós não estarmos explicitamente pecando, ou o fato de nós não estarmos explicitamente entregando ou consagrando a nossa vida a Deus, a gente não está fazendo nada de errado. Pois eu digo para você, se você está vivendo no muro do mundanismo, aonde você não está nem tanto entregue ao lado A, nem tanto entregue ao lado B, você está dividido, e você está pecando e não consegue ver os seus pecados. Quando o Senhor ele lança uma palavra à igreja de Laodiceia, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, ele diz assim: porque não és frio e nem quente, morno és, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O estado de mornidão é o estado intermediário entre o frio e o quente. O pior estado que o crente pode estar é na mornidão, porque na mornidão o crente ele está mundano, ele está longe de Deus, ele está afastado de Deus, mas não percebe. Ele acha que porque ele não está cometendo pecados explícitos, ele não está fazendo nada de errado. E esse é um grande perigo para nós nos dias de hoje. O livro do profeta Ageu é um alerta de Deus, ou alertas de Deus a um povo que esqueceu de Deus. Qual foi o pecado do povo aqui, pastor? Eles simplesmente se esqueceram de Deus, se esqueceram de Deus.
O povo estava, irmãos, nessa época aqui, tão envolvido com o materialismo, tão envolvido com o sistema mundano e secular do mundo, que o povo, irmãos, eles não se preocupavam com o seu relacionamento com Deus. Enquanto eu tenho comida para comer, enquanto eu tenho dinheiro para me divertir, enquanto eu tenho condições de viver bem, está tranquilo. Era assim que o povo estava vivendo. O povo não estava mais adorando a Baal, mas o povo estava caindo, irmãos, na grande cilada do diabo, que eu digo assim, que é a cilada da última tentação de Jesus no deserto. Sabe qual foi a última tentação de Jesus no deserto, irmãos? Diz a palavra de Deus que o diabo tentou Jesus primeiro na necessidade física, onde Jesus é confrontado com o diabo, onde o diabo diz assim: está com fome, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí depois ele tenta Jesus na fama, né? Levou Jesus ao pináculo, falou: está escrito, né, que na palavra, que se nós cairmos, Deus dará ordem aos seus anjos para que nos segurem em suas mãos. Ou seja, o diabo tentou Jesus na palavra. O diabo conhece a palavra, irmãos. O diabo conhece as escrituras, irmãos. E ele tenta muitas vezes o crente nas escrituras, irmãos. E aí Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo vai para a última tentação. Levou ele a um monte mais alto e disse: olha todos os reinos da terra, tudo isso te darei, se prostrado me adorais. Irmãos, o diabo, ele quer a adoração do Filho de Deus, ele quer a adoração dos filhos de Deus, e ele é adorado quando os filhos de Deus adoram as riquezas deste mundo. Indiretamente, o Filho de Deus, ele adora o diabo quando ele adora os prazeres da terra, quando ele adora os prazeres deste mundo, quando ele adora o dinheiro, quando ele adora a vida confortável deste mundo, quando ele adora as coisas deste mundo, que muitas vezes aparentemente não são pecado, mas acabam ocupando na nossa vida o lugar que deve pertencer somente ao Senhor. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: tem muito crente dentro da igreja que está adorando o diabo, porque está adorando as coisas materiais que muitas vezes o diabo oferece para te afastar da presença de Deus. O pecado aqui, irmãos, o pecado aqui não era prostituição, o pecado aqui, irmãos, não era idolatria, o pecado aqui, irmãos, não era imoralidade, o pecado aqui era um coração dobrado ao materialismo do mundo, um coração dobrado ao materialismo, um coração dobrado ao secularismo do mundo. E isso aconteceu também na época do profeta Jeremias. Foi uma das situações que aconteceu com o povo. Chegava o ano novo, o que o povo pensava? Tudo de bom que eles queriam. Aí eles começavam a planejar todo tipo de estratégias para ter mais prosperidade, para ter mais riquezas, para melhorar o conforto da sua vida, mas tudo no plano material. Tudo no plano material. Deus não era prioridade na vida do povo, né? Deus não era prioridade na vida do povo. E aí, como eu fiz no dia 31, eu faço uma pergunta e coloco uma interrogação na sua cabeça: qual é a prioridade na sua vida hoje? Qual é a prioridade da sua vida hoje, crente? O que está ardendo no seu coração? O que queima dentro de você quando você pensa nas coisas que você quer para a sua vida? Qual é a sua prioridade hoje? O que é prioridade para você hoje? Para o povo daquela época, para o povo em que o profeta Ageu estava profetizando, Deus não era a prioridade. E porque Deus não era a prioridade, irmãos, sabe o que começou a acontecer? Eles planejavam, e aquilo que eles planejavam, os ganhos, as conquistas que eles queriam ter, elas não vinham da maneira como eles queriam que viesse. Aqui diz assim, o Senhor falando com o povo: vocês esperavam receber muito,
mas eu fiz que viesse pouco. Eles esperavam o que, irmãos? E Deus fez com que viesse? Vamos de novo? Eles esperavam? E Deus fez com que viesse? Pouco. Coloco mais uma interrogação na sua cabeça. Você quer muito ou você quer pouco? O que você quer receber? Qual é a quantidade? Qual é a dimensão daquilo que você quer receber em 2024? Você quer receber muito ou você quer receber pouco? O povo tinha liberdade para adorar a Deus. O povo tinha liberdade para se envolver com a obra de Deus, com a causa de Deus, com o reino de Deus, para buscar uma intimidade de amor, de fé com o Senhor, mas o povo preferiu usar a sua liberdade para ao invés de servir a Deus, servir a si mesmo. Mais uma pergunta: o que você está fazendo com a liberdade que Deus tem te dado? Quem é livre aí? Irmãos, nós somos livres, nós moramos num país livre. Você pode estar na igreja a hora que você quiser, você pode cultuar a Deus a hora que você quiser, você pode adorar a Deus livremente, você tem liberdade para servir a Deus. A minha pergunta é: como você está usando a liberdade que Deus te deu? O que você está fazendo com a liberdade que Deus te deu? O alvo da sua liberdade é agradar a Deus e se preocupar com as coisas de Deus? Ou o alvo da sua liberdade é você mesmo? São os seus interesses, são as suas vontades, é aquilo que você quer que é o alvo da sua liberdade. Irmãos, o povo, na época do profeta Ageu, eles estavam preocupados simplesmente em prosperar, em melhorar a sua condição de vida. Eles estavam preocupados em ter mais dinheiro, em ter mais riqueza, em ter mais saúde. Resumindo, eles estavam preocupados simplesmente em ser feliz, mas eles não estavam preocupados se o coração de Deus estava feliz com eles. Eles queriam ser felizes, mas não estavam preocupados se Deus estava feliz com a vida deles. Eu quero perguntar para você: Deus está feliz com você? Se Deus passar um pente fino, irmãos, na nossa vida, um pente fino na nossa vida espiritual, se Deus colocar a nossa vida na balança, em relação ao chamado que Ele nos deu, em relação aos nossos compromissos com a sua casa, com o seu reino, com o propósito de vivermos uma vida consagrada, entregue, dedicada a Ele, com o propósito de nós proclamarmos o Evangelho de Cristo ao mundo. Irmãos, se Deus passar um pente fino na nossa vida, será que nós que estamos aqui hoje podemos dizer que Deus está feliz com a gente? Pergunta para o seu irmão aí: Deus está feliz com você, irmão? Irmãos, são perguntas que nós temos que responder para nós mesmos, porque é muito fácil dizer: eu quero um 2024 diferente, eu quero um 2024 com muitas bênçãos. Irmãos, mas tudo depende da nossa relação com quem? Com o Senhor. Com o Senhor. E o profeta Ageu, irmãos, ele é levantado por Deus nesse momento em que o coração do povo está frio. O povo aparentemente está trabalhando, isso não é errado, não é pecaminoso. O povo está investindo na sua casa, melhorando a sua moradia. Muitos estavam forrando as suas casas com madeiras de lei, né? Só que aquelas madeiras de lei que muitos estavam usando para forrar suas casas eram madeiras que o próprio rei Ciro liberou para ser colocado onde? No templo. Só que muitos crentes, sabe aquele crente do jeitinho, foi lá e pegou a madeira e levou para a casa dele, e começou o quê? Investir na sua casa. Irmãos, não doeu o coração dele, não doeu o coração dele por estar pegando algo que era destinado à casa de Deus para investir na sua própria casa. E eu fico pensando, irmãos, quantas vezes muitos de nós somos tentados a fazer isso, a pegar aquilo que é de Deus, seja o dízimo, seja a oferta, e a gente investe naquilo que é nosso, a gente coloca naquilo que é nosso, e não dói no nosso coração, não dói na nossa alma. Deus é bonzinho, Deus compreende. Irmãos, o
povo não percebeu que eles estavam longe de Deus, se afastando de Deus. E aí o que acontece? Quando o coração do povo fica frio, quando o coração do povo se corrompe, quando o povo esfria na fé, o povo começa a perder a sua maior riqueza, que não são seus bens materiais, não é o dinheiro, não são as riquezas dessa vida. O povo começa a perder a sua maior riqueza, que é a sua identidade espiritual como povo de Deus. A sua identidade como povo de Deus. O povo estava tendo a condição de prosperar, o povo estava tendo a condição de crescer, mas a sua identidade espiritual estava indo para o lixo, como povo de Deus. E eu pergunto para os irmãos, na balança de Deus, o que é mais importante para Deus? A sua prosperidade material ou a sua identidade espiritual? Será que Deus está tão preocupado que você tenha o bolso cheio de dinheiro em 2024, tanto quanto Ele está preocupado que a sua vida seja cheia do Espírito Santo? O que é mais importante para Deus? Sua prosperidade material ou sua identidade espiritual? E essa identidade espiritual, irmãos, ela não se apoia em atos religiosos, em atos ritualísticos. A identidade do crente, do cristão, daquele que serve a Deus, se apoia numa conexão verdadeira de amor e de amizade com Deus. Então, quando o coração do povo se corrompe, a amizade com Deus vai embora, o amor a Deus vai embora, e aí o povo começa a fazer as coisas para Deus, movido mais por um senso de religiosidade. Eu vou, ofereço meu sacrifício e vou embora, meu sacrifício religioso, e aí é feito isso mais para aplacar, mais para uma questão de desencargo de consciência, mas não porque realmente eu estou fazendo aquilo porque amo a Deus, porque Deus é meu amigo. E eu pergunto para você nessa noite, estamos em 2024, quando você entrega a Deus o seu sacrifício, quando você vem à casa de Deus, quando você serve a Deus, você faz isso simplesmente porque é um ato religioso que você precisa fazer, ou você está fazendo isso porque Deus verdadeiramente é teu amigo, porque você ama o Senhor? Estar na casa de Deus para você não é um peso, é uma alegria. Porque, irmãos, quando o nosso coração, presta atenção no que eu vou dizer, quando o meu coração e o teu tem amizade com Deus, quando o meu coração e a Deus está amando a Deus, não precisa de pastor para cobrar você. Amém? Não precisa de pastor para dizer para você o que você deve ou não deve fazer, porque a amizade com Deus cobra você. A sua amizade com Deus te cobra. A sua amizade com Deus te pede que você se dedique mais a Deus, que você se doe mais a Deus, que você se entregue mais a Deus. Mas quando essa amizade não está fluindo, você não se sente cobrado em nada. Você faz as coisas do jeito que você quer. E aí, mais uma vez eu digo, quando nós começamos a fazer as coisas para Deus do jeito que a gente quer, mais uma vez nós estamos caindo na cilada do diabo. Esses dias eu recebi um vídeo da Nicole, que está viajando. Ela passou para mim pelo Instagram sobre uma ex-levita, uma jovem, e ela fala a sua história ali naquele podcast, e ela conta que ela nasceu numa igreja cristã, levita, adoradora, servindo ao Senhor. E essa menina, ela dá uma aula sobre adoração, porque o entrevistador diz para ela assim: cantar música secular como você canta hoje é a mesma coisa do que cantar na igreja? Olha a resposta que ela deu. Ela disse assim: não, porque lá na igreja não é música, é adoração a Deus. Lá quando a gente canta, o único espectador é Deus, não são as pessoas. Quando a gente louva, o nosso louvor ele sobe para Deus. A gente não está ali para agradar o ser humano, a gente está ali para agradar a Deus. Ele está recebendo o louvor. Então tem que ser algo espiritual, tem que ser algo realmente com dedicação, com zelo. Aí a Nicole me perguntou: pastor, ela falou tudo isso
tá tudo certo, mas ela escolheu ir para o mundo. Como é que pode isso? Falei, é simples, Nicole. É muito simples. O diabo, ele não está preocupado que você não saiba. O diabo, ele quer que você saiba de tudo, conheça toda a Bíblia, entenda como servir a Deus, entenda o que Deus quer de você, mas na hora H, ele quer que você faça do seu jeito. Ele não quer que você seja submisso a um Deus, se você pode ser o Deus da sua própria vida. Qual é a mensagem de Satanás ao coração de muitos crentes hoje? Faça do seu jeito, escute tudo que está sendo pregado, escute o seu pastor pela 13ª, pela 56ª vez, ouça tudo de novo, mas na hora de fazer, faça do seu jeito, e não do jeito que Deus quer. E aí eu pulo do gato, porque tem muito crente na igreja assim. Tudo isso que eu estou pregando, tem muita gente que sabe de cor e salteado, tem muita gente que sabe exatamente isso que eu estou pregando aqui, não é novidade, mas o que a pessoa aprendeu a fazer? Ela ouve, ela entende, mas quando ela sai daqui, na hora que ela tem que aplicar o que Deus mandou, ela faz do jeito que ela quer, conforme os interesses do seu coração, conforme as vaidades da sua carne. Ela faz assim e não sente culpa. Por isso muita gente, infelizmente, vai ter uma surpresa no final da caminhada. Aí, irmãos, diante de todas essas situações, o profeta ele nos traz alguns alertas que eu e você precisamos entender que são alertas para nós hoje. Diante de um momento em que o nosso coração esfriou, diante de um momento em que muitas vezes nós estamos olhando mais para as nossas coisas do que para as coisas de Deus, diante de um momento em que nós muitas vezes não estamos tão preocupados em fazer a vontade de Deus, como estamos preocupados em fazer o que nós queremos, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos resgatar dentro de nós a capacidade de ouvir a Deus novamente. Porque tudo começa aonde, irmãos? No ouvir. A bênção de Deus sobre a tua vida começa no ouvir. Deuteronômio 28:1. Será que se ouvires atentamente tudo que vos é ordenado hoje, tendo cuidado de praticar, eis que serás abençoado. Amém? Eis que serás bendito. Mas tudo começa onde? No ouvir. Tem muita gente dentro da igreja que não ouve. Começa o culto, celular, a pessoa sente inúmeras vontades de sair, de ir lá para fora, de ir no banheiro, de tomar água, menos de ouvir a Deus. Menos ouvir a Deus. Irmãos, hoje a igreja ela não sofre de um déficit de atenção. Hoje a igreja ela está sendo roubada pelo diabo na sua capacidade de ouvir a voz de Deus, como foi na época dos profetas Jeremias, do profeta Ageu, do profeta Zacarias. O povo hoje não quer ouvir a voz de Deus, porque hoje os nossos ouvidos, nós estamos sendo doutrinados para não ouvir Deus, porque é quando nós deixamos de ouvir a Deus que nós começamos a ouvir a voz do diabo. 2023, quantos aqui em 2023 ouviram que era plano de Deus que você evangelizasse alguém? Levanta a mão. Levanta a mão aí, crente. Quantos em 2023 aqui ouviram que tinham que perdoar as pessoas que lhe feriram? Levanta a mão aí. Quantos em 2023 ouviram que precisavam cultuar a Deus, estar na casa de Deus, buscar comunhão com a igreja, porque é plano de Deus a comunhão, é propósito de Deus a comunhão? Quantos ouviram isso? Quantos aqui ouviram em 2023 que nós temos que exercitar o amor sacrificial? O amor onde a gente tolera, suporta o outro, acolhe o outro, apesar dos erros do outro, das falhas do outro, das fraquezas do outro, mas a gente ama sacrificialmente essa pessoa, porque nós fomos amados sacrificialmente por Jesus.
Quantos ouviram isso? Agora eu digo o seguinte: se você ouviu tudo isso e não praticou, você ouviu por ouvir. Você simplesmente ouviu por ouvir. O que é ouvir por ouvir? É ouvir sem o interesse de praticar. É ouvir sem o interesse de se comprometer com aquilo que está ouvindo. Aí sabe o que acontece? Nada acontece. As coisas não acontecem para você. As coisas não acontecem na tua vida. Por quê? Porque você está ouvindo por ouvir. Você está vindo à igreja por vir. Você está adorando por adorar. Você está fazendo as coisas por fazer. Você não está fazendo com o interesse, vamos dizer assim, hoje essa palavra é muito aplicada, com a disposição intencional. Você não está fazendo de forma, não está ouvindo de forma intencional, no sentido de praticar. Aí as coisas não acontecem. Porque a palavra de Deus, para ela fazer o que ela precisa ser feita na sua vida, ela precisa entrar dentro de você. Isso que eu estou pregando aqui, um pouco que eu estou pregando, eu já falei nesse culto do dia 31. Algumas coisas eu estou repetindo aqui, porque necessário é. O que acontece? Se a palavra não entra, ela não germina, ela não produz, ela não gera frutos. A parábola do semeador diz que a palavra de Deus é comparada ao que? A um que, irmãos? Semente. E aí fala de 4 solos: o fértil, o pedregoso, o espinhoso e o que representa o caminho. Qual foi o único solo em que a semente não entrou, irmãos? Não, o pedregoso entrou, irmão Jorge. É o que estava batido, é o que estava à beira do caminho. Porque era o compactado, era o duro, né? Fechado. A semente que caiu no solo pedregoso, ela nasceu, mas as pedras sufocaram a semente. Aquela que nasceu entre os espinhos chegou a nascer, mas os espinhos sufocaram a semente. Mas nasceu, produziu alguma coisa. Mas aquela que caiu à beira do caminho, porque o solo estava, ela não produziu nada. Veio a ave e aquela ave é comparada a quem? Satanás. Satanás vem e rouba a palavra, ele tira a palavra, ela não produz. Aquele solo muitas vezes representa o coração das pessoas que estão na igreja, mas não se abrem para receber a palavra, não se abrem para que a palavra entre no seu coração. Aí o que acontece? Essa pessoa entra ano, sai ano, entra ano e sai ano, ela está do mesmo jeito. Não tem mudança, não tem transformação. As manias do passado continuam sendo as manias do presente. Como que você quer um ano novo, se a palavra de Deus não entra na tua vida? Você não deixa a palavra de Deus entrar. Se você quer mudança, ouça os profetas que Deus tem levantado para despertar o teu coração. Naquela época Deus levantou profetas para despertar a igreja, para falar ao coração do seu povo. Hoje Deus está levantando profetas, Deus está levantando pastores como profetas, para falar ao coração do povo. Porém, como naquela época, o povo e os profetas ficam brincando de gato e rato. O povo assume e incorpora a personalidade do rato e foge do profeta. O profeta, irmãos, naquela época sofria, porque o profeta queria falar ao coração do povo, mas o povo dava as costas para o profeta. O povo fugia do profeta. Por quê? Porque quando você está com o coração corrompido, a palavra de Deus que vem para a tua vida é de conserto. A palavra que vem sobre a tua vida é: conserta a tua casa, conserta os teus caminhos, coloca em ordem o que está fora do lugar. E quando a palavra ela vem com essa conotação de conserto, de arrumar o que está desarrumado, o povo não quer. E assim como aconteceu naquela época, onde o povo e o profeta eram o gato e o rato,
Assim acontece hoje dentro de muitas igrejas, muitos crentes fugindo do pastor, fugindo da ligação do pastor, fugindo da conversa do pastor. Por quê? Porque tudo que o pastor vai falar tem conotação de compromisso, e compromisso eu não quero. Eu não quero ser cobrado, eu não quero ser chamado a atenção, eu não quero que me chame para orar, eu não quero que me chame para me envolver com o ministério na igreja. O ano está começando agora, tem muitos ministérios que estão raquíticos, precisando de pessoas que trabalhem e que ajudem os que estão trabalhando, mas tem muita gente fugindo. Por quê? Porque eu estou muito preocupado com as minhas coisas, eu estou muito preocupado com a minha casa, eu estou muito preocupado com os meus sonhos, com os meus projetos, mas os sonhos de Deus, os sonhos de Deus são os sonhos de Deus. Aí Deus começa a tratar com você. Você espera muito, Deus te dá pouco. Você espera bastante, Deus assopra. Por quê? Porque você não tem coragem de colocar as prioridades de Deus acima das suas. Amém, igreja? Você não tem peito, você não tem coragem para colocar as prioridades de Deus acima das suas prioridades. Mas você quer que Deus te abençoe, você quer que Deus te ajude, você quer que Deus entre com provisão. Irmãos, nós temos que entender que Deus não age assim porque Ele não é o nosso empregado. Deus não é empregado nosso, Ele é Senhor da nossa vida. Amém, igreja? Deus não entrou na sua vida para ser seu empregado, aonde Ele está ali para dizer: pede, filho, estou aqui, esfrega a Bíblia 3 vezes, faz 3 pedidos. Deus não é o gênio da lâmpada, irmão. Deus não é o gênio da lâmpada, Ele não é empregado de ninguém, Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Você tem que dar glórias a Deus porque Ele te aceitou. Você tem que dar glórias a Deus de pé, todos os dias, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque Ele te aceitou com todas as manias erradas que você tem, que eu tenho. Porque eu também, irmão, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Às vezes eu falo: Jesus, o Senhor me aceitou, eu estou dando trabalho para o Senhor. E eu dou trabalho para Deus, porque eu sou teimoso, tinhoso, cabeça dura, muitas vezes sou tudo isso. Mas Deus me aceitou, do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. E você, às vezes nós estamos tão concentrados. Deus é o seguinte: Senhor, eu fiz uma lista, né? Fiz até uns coloridinhos aqui, né? Então essa aqui é a minha lista, papai. Faz. Aí a gente acha que Deus vai fazer. Irmãos, assim como nós temos expectativas acerca de Deus, Deus também tem expectativas com a gente. Amém? Deus também tem expectativas com a gente. E nós precisamos, irmãos, levar a sério essas questões. Então, ouça a voz do Espírito Santo. Se Deus está te chamando, assuma o compromisso. Assuma o compromisso. Uma outra situação, irmãos, que eu já falei, e vou repetir hoje porque eu quero deixar isso explanado para toda a igreja. Quem já ouviu vai ficar mais martelado no coração, não tem problema, porque palavra em excesso não dá problema nenhum, né? Os profetas, eles sofreram, eles choraram com os erros do povo de Deus, mas eles não se apartaram do povo de Deus. Eles não se isolaram, não fugiram da comunhão. E hoje o que está muito comum dentro das igrejas é: deu um BOzinho, estou pulando fora. O irmão me olhou torto, estou saindo. O outro não me deu bom dia, estou indo embora. Por qualquer milímetro, por qualquer coisinha, irmãos, nós estamos quebrando relacionamentos com pessoas. O diabo está trabalhando isso poderosamente na vida das pessoas, o sentido de isolar as pessoas. Sabe o que o diabo muitas vezes faz? Ele pega e fala assim para você: olha aí, tem uma série aqui para você maratonar, 2 temporadas, 20 capítulos cada uma. Fica aqui, olha só esse personagem, olha que legal,
né? Olha essa história, mas não vai para a igreja, não entra em comunhão com fulano, não entra em comunhão com ciclano. Aí sabe o que o crente faz? Ele fica maratonando série na Netflix. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você está investindo no seu lado infantil, que é o lado da diversão. Porque quando você está assistindo série, você não está entrando em desafios, em conflitos, em confrontos. Você está buscando o quê? Diversão. O seu lado infantil cresce, o seu lado maduro. O que a Aurinete falou agora há pouco? Que nós precisamos nos frustrar, porque faz parte do processo de crescimento. Gente que não se frustra não cresce. Irmãos, relacionamento com pessoas dá trabalho, sim ou não? Mas é ali que você cresce. É ali que você cresce. Quando você deixa a Netflix de lado e fala, não, isso aqui é mais gostoso, minha carne gosta mais, dá prazer, é divertido, tal, mas eu vou encarar o desafio de estar lá, de pegar, de abraçar aquele irmão, aquela irmã que não gosta de mim, então eu não me dou bem, mas eu vou enfrentar o desafio da comunhão. O seu lado maduro, o seu lado da maturidade começa a crescer. Por que muitos crentes não crescem dentro da igreja? Porque não querem enfrentar desafios, porque não querem dar a tapa, porque não querem enfrentar situações que traz dor, que traz um pouquinho de sofrimento. Não quero sofrer. Só que amar, quem ama sofre. Amém, irmãos? A Bíblia não diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas eu não quero sofrer, eu não quero suportar, eu não quero passar por isso. Eu só quero o amor que é prazeroso, dar e receber coisas boas, dar e receber carinho, dar e receber abraço, dar e receber gentileza. Mas muitas vezes amar é você perdoar alguém que te feriu. Sim ou não, irmãos? Muitas vezes amar é você receber algo ruim e reagir dando algo bom. É ter a capacidade de pagar o mal com o bem. O que a Bíblia diz? Nós devemos pagar o mal com o mal? Nós devemos pagar o mal com o bem. Só que você não aprende isso da noite para o dia. Isso é um exercício, isso é um processo que se desenvolve dentro da comunhão. Então, quando você está em comunhão, você desenvolve propósitos bíblicos. Um deles é aprender a amar. O outro é você servir e ser servido. Como é que você vai servir alguém, ser servido por alguém, se você está isolado? Não tem como. E hoje tem muita gente se isolando. Não, eu quero me isolar, eu quero ficar sozinho. Irmãos, a política da vida cristã é a política da busca pelo relacionamento. A política da vida cristã é a política da comunhão, é a política da unidade, é a política do caminhar junto, apesar dos erros, das dificuldades que nós temos. Porque a igreja se consolida na comunhão dos crentes. Aonde não tem comunhão, não tem igreja. Porque a igreja não é uma pessoa só. A igreja não é o pastor. A igreja é a somatória de todos nós. A igreja somos nós. Irmãos, um outro alerta que o profeta faz, eu até perdi ele aqui. Ageu, capítulo 1, versículo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Um outro alerta que vem para nós é: cuidado com a acomodação e com a arrogância de achar que você pode determinar o tempo para fazer a obra de Deus. Irmãos, o que o profeta estava dizendo para o povo? O povo estava dizendo assim: não é hora de fazer a obra de Deus. E Deus estava dizendo: é hora sim. O povo estava querendo jogar para frente.
O povo estava querendo procrastinar. O que é procrastinar? É você jogar para frente o que você tem que fazer hoje. Tem muita coisa que Deus quer de você hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui um mês, é hoje. O povo estava jogando para frente, o povo estava desenvolvendo uma arrogância de achar que eles podiam determinar em que momento eles tinham que servir a Deus. E aí, quando eu olho para isso, eu vejo lá em Lucas, Mateus citou esse texto, Lucas 59 a 60, quando o Senhor fala sobre o discipulado, ele chega para os discípulos e um deles diz assim: Senhor, te seguirei. O Senhor diz: as raposas têm covis, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Aí o Senhor diz assim para outros dois, e é quase a mesma situação. Ele diz assim: vem e segue. O primeiro diz assim: deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Quantos lembram? Deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Tem alguma coisa errada nisso, irmãos? Vamos pensar um pouco sobre isso. Olha a resposta de Jesus: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Vem e me segue e proclama o reino de Deus. Aí o Senhor Jesus chama o outro. Ele diz: Senhor, deixa primeiro despedir da minha família. Tem alguma coisa errada nisso, irmãos? Aparentemente não. O que Jesus diz? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, não é digno do reino de Deus. São dois textos fortes, de difícil interpretação. Por quê? Porque aparentemente não tem nada errado na atitude das pessoas, como muitas vezes aparentemente não tem nada errado na atitude dos irmãos. Sepultar o pai, despedir da família. Eu vou resumir a situação dos dois numa só, porque os dois é a mesma situação, irmãos. Às vezes as pessoas são tentadas a julgar Jesus como desumano, como alguém que é incoerente. Poxa, mas o cara pediu só para despedir da família, o outro pediu só para sepultar o pai. Como que Jesus não deixou? Como que Jesus, vamos dizer assim, reprovou a atitude deles? Irmãos, o que esse texto quer dizer é o seguinte: Jesus não é desumano, Jesus não é incoerente, porque a Bíblia diz que você tem que cuidar da sua família, sim. O que nós temos que entender é que está nas entrelinhas aqui, porque as duas situações, o mal não aparece, não é explícito. O que está nas entrelinhas aqui é que o que deve definir a prioridade da nossa vida não são as prioridades construídas no nosso relacionamento familiar, mas as prioridades construídas no nosso relacionamento com Deus. Vou repetir: o que deve definir o rumo da nossa vida não são as nossas prioridades como família, porque a família, ou o ambiente familiar, ou as pessoas que convivem conosco como família, são as pessoas que nós mais amamos. Só que não é a prioridade, muitas vezes, que é estabelecida nessa relação família, que deve estabelecer o que é prioridade na minha vida, mas aquilo que está relacionado, aquilo que faz parte das minhas prioridades com Deus. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro o que eu quero dizer. Imagina um pai de família que ele tem uma esposa, filhos, a esposa e os filhos que não quer nada com Deus. A esposa, os filhos que não quer nada com Deus, não tem compromisso com Deus, chega e fala: marido, pai, vamos deixar a igreja, vamos diversão, brincadeira e tal. Aí o pai de família, para agradar a esposa e para agradar os filhos, ele faz a vontade da esposa e dos filhos. Nesse momento, ele deixou de fazer a vontade de Deus. Existem momentos em que o Senhor, Ele quer que você diga não, marido, à sua mulher, quando a vontade dela confrontar com a vontade dele. Por que eu estou falando para os maridos? Porque é muito mais fácil a mulher convencer o homem do que o homem convencer a mulher. Sim ou não, irmãos? Mas cabe ao homem governar o seu lar. E eu vou dar um exemplo usando o meu exemplo com a minha esposa. Se eu fosse ouvir a minha esposa e ceder às situações que ela, lá no início do casamento, ficou chateada comigo com muitas situações, eu não seria pastor hoje.
Eu fiz ela sofrer um pouco. Ela passou pelo sofrimento. Mas no início do nosso casamento, o que aconteceu? Nós nos convertemos a Cristo. Só que Deus me deu a condição de crescer mais rápido. Ela demorou um pouco mais. O que aconteceu? Tinha momentos em que ela não queria que eu fosse servir a Deus, para ficar com ela, para estar com ela, para fazer as coisas com ela. E eu tive que dizer não para ela, porque eu tinha uma convicção de que Deus queria que eu fizesse aquilo. Nasceu 2 crianças, Gabriel e Mateus, e eu fui para o seminário. Aí pensa numa mãe cuidando de 2 bebês, o marido no seminário, e eu não deixava de estar na igreja um culto. Você consegue entender isso? Ela passou apurada, mas eu não cedi à tentação de fazer o que ela queria naquele momento. Por quê? Porque eu tinha convicção do que Deus queria comigo. E muitas vezes nós temos que entender quando é que a nossa família está caminhando numa direção que vai nos levar para longe do plano de Deus, e quando a nossa família está nos ajudando a caminhar dentro do plano de Deus. Porque Jesus mesmo diz: aquele que não deixar, eu já vou ficar repetitivo, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, irmã, filho, filha, mulher, que não aborrecer a sua própria vida, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Só que a minha esposa, irmãos, passou um tempo, porque hoje minha esposa, benção, ela me ajuda em tudo, né? Passou um tempo, ela cresceu espiritualmente, ela amadureceu espiritualmente, e depois ela reconheceu que realmente eu deveria ter feito o que eu fiz. Depois ela passou a me apoiar. Mas e se eu no início desistisse? E se eu no início falasse: não, vamos fazer assim? Por que eu estou dizendo para vocês, homens? Porque a responsabilidade está na mão de vocês. A casa de vocês, o ser sacerdote do lar, está na mão de vocês. É com vocês que Deus vai tratar lá na frente. Porque a casa de vocês, homens, a responsabilidade está na mão de vocês. Então eu não vou falar com as mulheres aqui, estou falando com os homens. Então às vezes eu tenho que olhar para esse texto aqui. Às vezes eu tenho que deixar até aquelas questões que são certas moralmente, socialmente, para colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes o que é certo moralmente, o que é certo socialmente, o que é certo culturalmente, nem sempre é o que eu vou ter que fazer em função de ter que fazer a vontade de Deus. E muitas vezes eu e vocês vamos ter que passar por essa senda, né? Como que você está agindo? Às vezes um pai cede à vontade de um filho, quando deveria ser mais firme, porque precisa o quê? Fazer a vontade de Deus. Mas eu tenho que fazer a vontade do meu filho. E aí você cai no erro. Você cai no erro de muitas vezes colocar as prioridades mundanas, carnais, ou do filho, ou da filha, ou da esposa, ou do marido. Porque muitas vezes, irmãos, tem mulheres aqui na igreja que vêm orar, que vêm buscar a Deus, o marido não vem. Por isso que eu falo assim, eu não falo muito com as mulheres, porque a mulher, ela consegue, quando ela está no campo da espiritualidade, ela consegue ser mais dedicada a Deus. O homem tem que ser mais empurrado, a mulher não. Quantas mulheres aqui, talvez o lar já não teria caído, se ela fosse fazer a vontade do marido? Sim ou não? Mas ela, não, eu vou orar, eu vou buscar. Você não quer? Eu vou. O que aconteceu? O lar ficou em pé, o marido se converteu, e por aí vai. Então existem momentos em que eu tenho que entender que a prioridade na minha vida, ela precisa ser construída na minha relação com Deus, e não na minha relação familiar, não na minha relação esposa, filhos, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, você e Deus. Amém, igreja? Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? O que eu estou pregando aqui não é costumeiro, irmãos. Por isso eu estou dizendo para você, pega, coloque isso no seu coração. 2024
Vai ser um ano diferente? Vai. Mas se a gente quebrar dentro de nós, as coisas precisam ser quebradas. Sair de posicionamentos errados, ouvir a voz de Deus, se entregar verdadeiramente ao Senhor. Se você quer viver algo diferente com Deus, quebre na sua vida o ciclo das decisões e das escolhas erradas. Quantos aqui já fizeram escolhas e decisões erradas e se arrependeram depois? Por que nós muitas vezes fazemos escolhas e decisões erradas, irmãos? Por precipitação, como fez Esaú, Jefté, Saul. Esaú, por um prato de lentilhas, ele vendeu sua primogenitura. Precipitação. Jefté, por uma atitude precipitada, ele matou sua filha. Olha só, ele disse: Senhor, se o Senhor me der vitória sobre o exército tal, a primeira pessoa que sair à porta, eu vou entregar em sacrifício para o Senhor. Fez ou não fez isso, irmãos? Foi uma escolha louca? Sim ou não, irmãos? Aí a gente fala assim, mas por que Deus não impediu Jefté de fazer essa loucura? Porque, irmãos, a palavra do Senhor já tinha revelado que era para não fazer. Deuteronômio 12:31 diz assim: não entregarás os teus filhos em sacrifício como fazem os outros povos. Em outras palavras, a palavra de Deus já havia revelado que aquilo era errado. Deus não vai impedir você de fazer escolhas loucas e erradas se você conhece a palavra de Deus e não pratica. Ele errou, fez uma escolha que não deveria ter feito precipitadamente. Por que nós muitas vezes fazemos escolhas erradas? Por raiva. Que nem Naamã mandou pular 7 vezes no rio. Não quero. Ficou com raiva, quase perdeu a bênção. Quantos crentes às vezes decidiram com raiva em 2023, ficaram com raiva de uma pessoa e tomaram decisões erradas, ficaram com raiva de um lugar, de uma igreja, tomaram decisões erradas por raiva. Então eu quero dizer para você, 2024, você quer que seja diferente? Não tome mais decisões com raiva. Fala para o seu irmão aí, desiste da raiva, irmão. Por que nós muitas vezes erramos? Porque decidimos com incredulidade, não cremos. Abraão e Sara, Deus disse que daria um filho para eles. O que eles fizeram? Vão dar uma ajudinha para Deus. Deus precisa de ajuda, irmãos. Deus precisa de ajuda, irmãos. Quem precisa de ajuda é a gente. Quando a gente for ajudar a Deus, você pode saber que você já está errando. Aí pegaram lá a mulher, Agar, e Abraão fez um filho nela, e nasceu Ismael. E agora tem esse povo que explode gente, que se explode, que mata, que joga bomba, né? Está aí o Hamas, está aí os muçulmanos, porque tudo é descendência de quem? De Ismael. Se Abraão não tivesse tido aquele filho com Agar, não tinha muçulmano na terra hoje. Vocês conseguem entender isso? E a guerra é entre os muçulmanos e Israel. Ou seja, é a materialização da guerra que tinha entre Isaac e Ismael. Os irmãos conseguem entender isso? Então tudo na vida é certinho, irmãos. Tudo na vida é certinho. A gente que é errado, a gente que anda errado. Por que a gente às vezes toma decisões erradas? Por ódio e desprezo a pessoas. Jonas, Deus falou: vai a Nínive. Eu odeio aquele povo, não quero saber daquele povo. Mas vai lá, não quero saber. Deu as costas, foi parar na barriga de um peixe. Vem o mar, vem o vento. Por quê? Porque tomou decisões baseadas no ódio, no desprezo. Eu quero dizer para você, querido, sempre que você tomar decisões baseadas no ódio por alguém, no desprezo por alguém, você vai errar. Talvez você errou em 2023 porque odiou alguém, desprezou alguém e tomou uma decisão errada por causa disso. Por que nós tomamos decisões erradas? Porque valorizamos mais o material do que o espiritual. Quando o povo ali no livro do profeta Ageu tomou a decisão de investir só na sua casa e esqueceram a casa de Deus, eles estavam investindo só no material e não no espiritual. Sim ou não, irmãos? Quando Elimeleque, Ruth, Noemi e seus filhos saíram de Judá e foram para Moabe,
porque chegou a seca, porque não tinha pão em Judá, não tinha pão em Belém, e foram para Moabe, eles tomaram a decisão pensando que o que eles encontraram lá? Morte. Morreu Elimeleque, morreram seus filhos, suas esposas foram obrigadas a voltar. Findando essa palavra, irmãos, nós como igreja, se nós queremos um 2024 diferente, nós temos que tomar uma decisão nessa noite. Igreja Batista Itatiaia vai ser uma igreja espiritual ou uma igreja mundana? Igreja Batista Itatiaia será uma igreja espiritual ou uma igreja mundana? É uma decisão que tem que partir de nós. Se depender de você, essa igreja vai ser espiritual ou mundana? Se depender de você, essa igreja vai ser espiritual ou mundana? Quem quer que essa igreja seja espiritual? Então está ligado no reino espiritual, irmãos. Está ligado no reino espiritual. Eu sei que essa palavra não foi gostosa de ser ouvida. Eu sei que essa palavra não foi assim para afagar o teu coração. Mas eu sei que essa palavra, se você deixar entrar no teu espírito, ela vai mudar você de dentro para fora. Ela vai arrancar de você o que precisa ser arrancado, e vai colocar você em pé para ser honrado por Deus. Porque Deus vai honrar a gente aqui nessa igreja, amém? Deus vai honrar quem honra Ele. Deus vai honrar quem honra a palavra dEle. Deus vai honrar quem honra a vontade dEle. E se você, querido, pegou essa palavra no seu coração, e nessa noite não ouviu por ouvir, ouviu com a intenção de praticar, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Você não vai parar. O inimigo vai vir contra a sua vida, vai se levantar contra você, mas você não vai parar. Você vai avançar, você vai chegar. Vão vir as dificuldades, mas você vai adiante. Por quê? Porque Deus está em você e você está em Deus. Porque a tua vontade e a vontade de Deus estão em conexão. O que Deus quer, você quer. O que Deus deseja, você deseja com Ele. Nada vai impedir você de crescer. Nada vai impedir você de prosperar. Nada vai impedir você de ser abençoado. Por isso eu peço para você ficar em pé. Ora baixando